que a depressão ela sempre existiu, porém foram se registrando, as evidências dessa doença, de como ela se manifestava, e foram classificando ela mediante as épocas e as eras que a humanidade existe, que a humanidade possui, né? Então, os escritos dela começam já desde a antiguidade, desde antes de Cristo. E vamos começar aqui mais a parte médica, pelo um dos primeiros médicos que podemos considerar, e também filósofo, que ele foi o divisor de águas também da filosofia entre a medicina, que foi o Hipócrates. O Hipócrates, que é da época de 460 a.C. a 370, tá? E o Hipócrates, ele foi um dos primeiros a classificar, né, a dar uma classificação nosológica, ou seja, uma classificação de doença a respeito da doença mental. Ele difere 3 classificações de doenças mentais, que são a mania, né, a melancolia e também a paranoia. E aqui ele desenvolve uma teoria sobre os fluidos, e essa teoria depois ela é retomada mais para frente por outros médicos, né, por outros autores, assim como Galeno, que vai desenvolver também uma teoria da afetividade, né, uma teoria dos sentimentos. Mas qual que é então essa teoria de Hipócrates, que já puxa desde da antiguidade, desde 400 a.C., sobre o início dessas identificações da depressão, que lá ele vai chamar de melancolia. A teoria dos 4 fluidos consiste, no como ele traz cada fluido, denominando uma bile, segunda fleugma, terceira sangue e quarta bile negra. Hipócrates desenvolveu então o seu entendimento de doenças através desses fluidos, onde estaria o desequilíbrio deles ocasionaria uma doença, e principalmente a doença mental, a depressão, etc. Como eu disse, ele diferenciou 3 classificações de doenças mentais, que seria para ele como a mania, a depressão, ou seja, a melancolia, e a paranoia. Que hoje, se nós pararmos para pensar, cada dessas 3 que eu falei, poderemos pensar a depressão hoje com a melancolia, a paranoia com a esquizofrenia e a mania também com o transtorno bipolar, e já desde 400 a.C. o Hipócrates começou a observar dessa forma e como era comparável à de hoje. Lembrando-se que a gente tem conhecimento e a gente só pode falar daquilo que a gente tem condição de falar, conforme a linguagem nos oferece. E essa era a linguagem do Hipócrates na época, essa linguagem que trazia tanto essas coisas saindo da filosofia e indo para a realidade, indo para a observação fática das coisas, da natureza, etc. E a gente vai ver muito mais no Galeno, que ele pega essa teoria dos 4 fluidos, a bile negra, a bile, que ele vai denominar a bile amarela, o sangue e o fleugma, como ele vai comparar aos elementos, terra, ar, fogo e água.